Quando começa? Como começa? O caso Lancelotti está quase se tornando o caso Kennedy brasileiro, né? Porque ele é longo, tem muitas histórias, muitas vertentes, muitas variações, né? Ele começou tem coisa lá para 2006, com os desdobramentos mesmo jurídicos em 2009. As primeiras denúncias eram em 2006, mas os primeiros dobramentos, quando o padre procurou, né, a justiça, aí ele processou, ele foi processado por um lado, processado do outro, então foi coisa cruzada ali, né? Caiu na mídia em 2010. Ele tem um vídeo... processando por ser... ele foi processado por corrupção de menores na época, e o menor, o menor, né, que já não era mais menor, né, que acabou processando ele por corrupção de menores, e ele processou o menor por extorsão. Então foi uma coisa cruzada, assim, tá? Então, pouco depois desse menor, ele foi preso. Na época o padre estava processando ele estava sendo preso por tráfico de drogas, já que ele já era maior de idade, já estava envolvido com tráfico de drogas. Então, aquelas histórias de pajeiro é dessa época. Tá? Vem dessa época o contexto, né? Eu tenho um videozinho curto da Gazeta aqui, que vocês puderem tocar. Deixa no ponto. Já pra tocar já. Que assim eu já complemento ele. Não tá no ponto. Ah, tá. Então tá. O que acontece? A história é bem longa, tá? Não daria que... A ideia hoje é falar das perícias mais recentes, isso. Tá? Mas a minha visão desse caso, não sei se eles podem complementar, né? É que na época não envolvia... A denúncia foi de pedofilia, que a gente não vai usar o termo pedofilia, né? Vamos usar PD, né? Pra não ter problema no... A gente vai usar PD daqui pra frente, tá? A denúncia foi de PD contra o padre naquela época, só que a justiça acabou acatando uma denúncia de corrupção do menor. Né? Ele não foi... É diferente. Houve investigação, não acabou sendo isento, sabe? Mas desde aquela época, não houve, e até hoje não houve, tá? Não sei com os próximos desdobramentos, mas nunca houve uma investigação formal por PD do senhor Júlio. Não, isso nunca teve. Tá? Só para deixar claro, porque está imputado essa peste de PD nele o tempo inteiro, onde qualquer esquina que você vai PD, e não se teve isso até hoje. Tá, vamos ver o vídeo. Quem quiser ouvir, coloca o fone aí. Vamos lá, pessoal. Voltou a acusar o padre de ter um relacionamento com o cliente dele. E aí, a partir de quando? A partir de quando ele estava internado, ainda com 16 ou 17 anos, bem, desde esse período. A polícia investiga a denúncia de corrupção de menores feita contra o padre e também um enriquecimento ilícito de Anderson Batista, que foi transferido hoje para um centro de detenção provisória. O advogado Nelson Bernardo da Costa não esclareceu como pretende provar a origem do dinheiro. Ele não tinha outra fonte, ele tem uma pensão que recebe pouco, né? Ele não tem outra fonte, ele se declarou que não tem profissão definida, ou seja, não existe outro provento. Até então não se descobriu se ele recebia, é do padre mesmo. Só dar uma complementada nesse contexto, né? Que é o seguinte, o padre assumiu que tinha pago 150 mil reais, né? Porém, se especula, hoje fala-se muito que ele pagou 600 mil, né? Esses 600 mil... que é o que o advogado dele falava na época, né? Pelo quê? O engraçado é que foi encontrado, provavelmente, esses montantes, e a única prova daquele advogado naquela época era que o menor não teria de onde tirar o dinheiro. Então só podia ser do padre. É o que ele fala no final. Ele fala, esse dinheiro só pode ser do padre porque ele não tinha de onde tirar. O menino já estava preso por tráfico de droga, gente. Claro. Como assim só podia ser do padre? Então a história já começa enrolada desde aquela época, tá? Então o padre assumiu realmente um montante de extorsão, né? Que isso é clássico, tá registrado, tá em todo lugar. Ele pagou no início. Depois, quando ele achou que queria dar um basta, ele foi lá e denunciou. Vocês continuaram pedindo mais dinheiro, enfim, e tal. Né? De novo, isso implica, novamente, você pode ver que o advogado falou a idade, na época do relacionamento, do suposto relacionamento, 16 anos. Ele falou 16, tá? Então, legalmente, não era PD. Não era PD, tá? Se fosse um caso, ia ser corrupção do mercado, foi o que aconteceu. Então, desde aquela época, nunca foi PD. Tá. Né? Então, existe esse caso. Mas, o fato de ter havido extorsão e ter pagado... o fato de ter havido extorsão e ele ter pagado, implica também que é verdade? Não. Não implica. Tá? Às vezes a gente não quer dor de cabeça. Né? Então, de novo, isso não tá, nenhum de nós aqui investigou isso. Tá? Mas isso é 600 mil é grana, hein? É o que o que o advogado na época falou. Né? E isso é importante falar desse tipo de montante, porque muito do que se imputa hoje, quando a gente chega agora na questão da CPI, é isso. Né? Porque se cria um inconsciente assim de que, sei lá, que o padre tá... desesperado. Que ele tá até hoje... atacando crianças inocentes do outro lado e tá precisando falir a prefeitura de São Paulo de dinheiro das ONGs para pagar todas essa a história impressionante que se tem, né? Entendi. Porque se vem lá de trás dessa acusação de 600 mil, que é infundada, porque falar que ele movimentava 600 mil meramente porque não sabia da onde, não tinha outra fonte de declarar, sendo que ele mexia com tráfico de droga, estava preso por causa disso, foi o padre que deu porque ele não tinha outra renda.
Né? Então, aí a história já começa embolada, desde Entendi. essa época. É difícil você conseguir hoje saber o que era verdade e o que não era. É muito difícil pôr a mão no fogo. Então, esse é o começo. O começo já é conturbado. Tá? Então, quando muito hoje se remonta muito para essa história antiga, mas essa é a tal história da Pajero. Né, que nesse E a meio, Pajero? nesse meio das coisas que foram compradas, foi comprada. Só que a Pajero não foi. Tem documentação bem detalhada disso, tá na internet, de jornal mesmo, né? A Pajero, ela foi comprada parcelado, tá? O padre em si nunca fez um financiamento, uma transferência dele direto ou não. Existe um vendedor, tá, na época, que deu uma entrevista e falou que o padre pagou uma parte, mas não comprovou também, não deu boleto, não deu nada. Né? Inclusive, ele fala que o padre esteve lá junto no dia de visualizar. Então, de novo, é um testemunho de alguém. Tá, também teria que averiguar a veracidade desse testemunho ou não. Né? Mas, não, desculpa, 40 mil foi o que a mãe do tal do Anderson financiou, né, para pagar a Pajero em parcelas. O padre teria dado 30 mil, essa é a história que eles contam. Né? Isso o Anderson já sendo maior de idade, tá? Entendi. O Anderson já sendo maior de idade. Então, isso é o que a gente tem documentado, tá? Que a gente vê, todo mundo que estuda, vê esse tipo de coisa. Isso é sabido, então. Sabido com base no depoimento no depoimento do tal vendedor, que tá ali, que os repórteres foram lá, né? De novo, é um depoimento de uma pessoa, não se sabe se tá mentindo ou não. É só para dizer o que tá documentado, bonitinho, que você vai ler na Wikipedia, as matérias estão lá, tá? É o que a gente tem de informação. E relembrando, tá? O padre fez a denúncia de extorsão, né? Contra eles, e a gente não se sabe se isso aconteceu mesmo, se não foi no contexto de extorsão também. Né, você tem que ir até ali numa concessionária para tirar um carro. Ele admitiu um certo valor, né, inflacionar esse valor com essa história de que era o que entrou na investigação total ali, né, envolvendo droga, tudo, mas em nenhum momento o advogado do tal do envolvido, do tal do Anderson, né, sugeriu que podia vir do tráfico de drogas. Né, ele simplesmente jogou tudo na conta na suposta conta do padre, do dinheiro ter vindo ali. Então, né, a coisa é bastante bolada. Eu acho que a gente não precisa ficar muito nesse assunto, né? Eu queria até passar.